Ela nunca disse nada, mas a forma como te abraçou falou mais alto do que qualquer palavra. E se você sentiu uma leve mudança no peito, não foi imaginação sua. Foi um sinal. Deixe-me explicar melhor, porque a maioria dos homens ignora o que o sistema nervoso já captou. Um abraço não é apenas uma demonstração de educação. Não é aleatório. É um dos poucos momentos em que o corpo de uma mulher se expressa antes que seus filtros mentais entrem em ação. A forma como ela te abraça revela o quão segura ela se sente, o quão aberta ela está emocionalmente e quanta atração existe, muitas vezes sem que ela sequer perceba. Eis uma verdade incômoda da psicologia. As palavras são editadas, os corpos são honestos. Uma mulher pode dizer que está bem, ocupada ou insegura, mas o corpo dela revelará a verdade. A pressão do abraço, a duração, a posição da cabeça, o que as mãos fazem. Nada disso é acidental. São sinais biológicos. Quando ela inclina a parte superior do corpo em direção a você, em vez de apenas os braços, isso é confiança. O sistema nervoso dela permite a proximidade com o seu peito, a pulsação do seu coração, a sua presença. Você não é percebido como uma ameaça. Você é percebido como algo que traz estabilidade. A maioria dos homens nunca cria essa sensação e subestima o quão rara ela é. Agora, observe isto. Se ela expirar profundamente durante o abraço, especialmente se os ombros relaxarem, isso não é romance. É alívio. Alívio significa que o corpo dela finalmente se sente seguro o suficiente para se entregar. Ela estava carregando tensão, estresse, peso emocional e, naquele momento, você se tornou o lugar onde a guarda dela pôde descansar. Isso é intimidade antes mesmo da atração se manifestar. Mas é aqui que os homens interpretam mal as coisas. Eles se apressam em rotular isso como amor, desejo ou compromisso. Calma. Um abraço demonstra posicionamento emocional, não garantias futuras. Ele mostra onde você está agora. Força é ser capaz de ler o sinal sem se apegar a ele. Se ela permanecer por mais tempo, não porque se esqueceu de se afastar, mas porque o corpo dela escolheu ficar. É o subconsciente dela explorando a proximidade emocional. Ela está se perguntando, como me sinto? E se ela se apertar um pouco antes de soltar, isso geralmente sinaliza hesitação, misturada com apego. Ela quer proximidade, mas está avaliando o custo emocional. E se você se sentiu calmo em vez de animado, seguro em vez de ansioso, isso importa. Significa que a conexão não era sobre conquista ou provar algo. Era regulação mútua. Dois sistemas nervosos se acalmando juntos. Essa é a base da atração verdadeira. Não o caos que a maioria dos homens confunde com paixão. É por isso que digo aos homens para pararem de se obcecar com mensagens de texto e começarem a prestar atenção aos momentos físicos. Um abraço transcende o ego e a performance social. Ele revela se ela associa você a conforto, segurança e presença, ou a obrigação e polidez. Eis a verdade silenciosa que a maioria dos homens nunca ouve. Quando uma mulher te abraça com todo o corpo e relaxa no abraço, ela não está apenas te tocando. Ela está permitindo que você entre em seu espaço emocional. E esse espaço é protegido. Nem todos têm acesso a ele. A verdadeira questão não é se o abraço significou algo. A questão é se você se apresentou como um homem em quem o corpo dela podia confiar. Agora vamos mais a fundo, porque nem todos os abraços são iguais. Alguns são avisos disfarçados de carinho. É aqui que os homens que não entendem a psicologia feminina confundem gentileza com intimidade e acabam sendo pegos de surpresa. Se os braços dela envolvem seus ombros, mas a parte inferior do corpo permanece para trás, isso é controle de distância. A mente dela concordou com o abraço, mas o corpo manteve uma rota de fuga. Isso não é crueldade, é autoproteção. Ela se sente socialmente confortável, mas emocionalmente reservada. Preste atenção às mãos dela. As mãos não mentem. Se estiverem abertas, relaxadas, repousando naturalmente nas suas costas, ela está presente. Se estiverem rígidas, mal se tocando ou dando leves tapinhas, isso é um reconhecimento social, não um envolvimento emocional. Muitos homens confundem acesso com afeto. Não são a mesma coisa. Outro detalhe que quase ninguém menciona é para onde a cabeça dela vai. Se ela a apoia perto do seu peito
ou clavícula, está inconscientemente buscando equilíbrio e segurança. Isso é instintivo. Mas se a cabeça dela permanece erguida ou se vira para o lado, ela está mantendo a consciência emocional ativa. Ela não está se permitindo relaxar. E então vem o momento de relaxamento. Se ela se afasta lentamente e olha para você logo em seguida, está avaliando o impacto emocional. Sua resposta é importante aqui. Homens que se apressam em falar, brincar ou intensificar a situação quebram o momento. Homens que permanecem firmes permitem que ela sinta o peso do que acabou de acontecer. O silêncio calmo é poderoso. Agora, ouça com atenção. Isso lhe poupará anos de confusão. Um abraço profundo e acolhedor não significa que ela esteja pronta para um compromisso. Significa que ela associa você à segurança emocional. A atração pode surgir disso, contanto que você não a estrague com carência, pressão ou interpretações exageradas. É aqui que o autocontrole se torna crucial. Se você se afastar remoendo o abraço, buscando validação, criando fantasias a ele, ela sentirá a mudança na próxima vez. As mulheres são incrivelmente sensíveis a mudanças no estado emocional. Quando sua energia passa de centrada para carente, o corpo dela percebe e se afasta. Mas se você se mantiver centrado, se deixar o abraço ser o que foi, sem exigir que se transforme em algo mais, algo poderoso acontece. O sistema nervoso dela relaxa ainda mais com o tempo. A segurança se consolida. E a atração baseada na segurança dura muito mais do que a atração baseada na ansiedade. Aqui está algo que a maioria dos homens nunca ouviu. A posição mais forte que você pode ocupar não é decifrar o comportamento dela, é recebê-lo sem apego. Quando você não se apressa em definir ou perseguir o momento, você dá a ela espaço para se aproximar de você naturalmente. Uma mulher não se abre emocionalmente porque um homem quer que ela se abra. Ela se abre porque a presença dele não perturba seu estado emocional. Então, se ela te abraça e você se sente seguro e calmo, preste atenção. Isso é um feedback sobre quem você está se tornando. Não apenas sobre como ela se sente em relação a você. Porque, no fim das contas, o abraço não é a mensagem. Sua estabilidade emocional é. É aqui que a maioria dos homens sabota as coisas. Não porque o abraço não signifique nada, mas porque eles traem o momento seguinte. O verdadeiro teste não está durante o abraço. Está nas horas e dias que se seguem. Quando uma mulher se sente emocionalmente segura, seu subconsciente abre uma porta. É pequena, mas real. E no momento em que você busca reafirmação, se comunica em excesso ou muda seu comportamento para garantir esse sentimento, essa porta começa a se fechar. Não por crueldade, mas porque a segurança se transformou em pressão. Os homens são ensinados a se esforçarem mais quando algo lhes parece bom. A psicologia feminina funciona de maneira oposta. Quanto mais natural e tranquila a conexão parecer, mais o sistema nervoso dela permanece aberto. No momento em que ela se sente responsável pelo seu estado emocional, a atração desaparece. Outro detalhe, muitas vezes negligenciado, é a consistência. Se você estava tranquilo antes do abraço e, de repente, se torna mais ansioso e reativo depois, ela percebe imediatamente. O corpo dela pergunta: o que mudou? E se a resposta for dependência emocional, o sistema dela se protege. Eis a verdade mais profunda. Um abraço significativo também pode despertar algo nela. Mas as mulheres processam as emoções internamente antes de expressá-las. Ela pode criar distância não porque o interesse desapareceu, mas porque está assimilando o sentimento. Homens que entram em pânico nesse momento destroem suas próprias chances. O silêncio calmo, aliado à confiança, dá espaço para o desejo florescer. A pressão o sufoca. A atração cresce quando uma mulher se sente livre, não perseguida. Quando sua presença parece opcional em vez de obrigatória, a curiosidade aumenta. Não porque você desapareceu, mas porque se manteve firme. Há também um fator biológico em jogo. Quando uma mulher abraça alguém com quem se sente segura, a ocitocina é liberada. Esse hormônio aprofunda o vínculo, mas apenas em um ambiente não ameaçador. A necessidade de atenção desencadeia a liberação de cortisol, o hormônio do estresse, que impede a formação de laços afetivos. Seu comportamento após o abraço determina qual substância química prevalece. Autocontrole não é fraqueza, é inteligência emocional.
Você não precisa se afastar nem jogar joguinhos. Simplesmente continue sendo o mesmo homem centrado que você era quando o corpo dela relaxou no seu. E aqui está uma verdade difícil que a maioria dos homens resiste a ouvir. Se o abraço foi profundo e ela ainda se afastou depois, isso não é fracasso. É informação. Significa que ela sentiu algo, mas não conseguiu corresponder. E isso não tem nada a ver com o seu valor. Homens fortes não perseguem momentos. Eles deixam que os momentos revelem a sintonia. A verdadeira demonstração de poder não é tratar o abraço como uma promessa. É permitir que ele seja uma experiência completa, honesta e livre. Isso comunica maturidade emocional sem palavras. Mulheres não se apaixonam por homens que leem sinais perfeitamente. Elas se apaixonam por homens que não desmoronam sob o seu domínio. Então, aqui está a pergunta que une tudo. Você consegue permanecer o mesmo homem depois da intimidade como era antes dela? Porque consistência é segurança. Estabilidade emocional é rara. Quando uma mulher relaxa em seus braços, ela não está testando sua força. Ela está testando seu sistema nervoso. A coisa mais atraente que você pode fazer depois de um abraço significativo é não mudar nada. Você não intensifica o abraço. Você não se afasta. Você continua sua vida com a mesma calma de antes. Isso silenciosamente diz a ela: estou centrado. Não preciso possuir o que sinto. O corpo dela se lembrará de como você a fez sentir muito depois do abraço terminar. Se ela se sentiu calma, vista e sem pressão, o sistema dela associa você à paz. E a paz é viciante em um mundo cheio de ruído emocional. Então, reflita sobre isso. Quando ela te abraçou, você se sentiu completo consigo mesmo? Ou sentiu que precisava de algo dela depois? Essa resposta lhe diz onde está o seu verdadeiro trabalho. Porque as mulheres não se apaixonam por homens que buscam conexão para se sentirem completos. Elas se apaixonam por homens que compartilham conexão porque já são completos. Agora me diga nos comentários. Segurança emocional, mais consistência, menos carência. Igual o quê? Se este vídeo te ajudou a entender melhor a situação, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com um amigo que fica correndo atrás de momentos que nunca deveriam ter sido buscados.